Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente Boa un placer tarde, boa noite a todos. É mais uma vez um prazer nos de encontrarmos la CID. La realidad para es esse encontro da CID. algo muy importante. Sé que todos estamos muy cansados Eu sei que de todos estamos um pouco este cansados, largo COVID, ¿no? estamos De chegando depois de tanto muito trabalho com ocuparse Covid, com os webinars, lo personal y la familia, pero bueno, muitas nosotros questões pessoais de família. encontramos para poder compartir con E nos encontramos eh, para poder compartilhar bueno, en este nossas momento experiências. necesitamos Agora Alfonso, precisamos, decirle Afonso, gracias dizer al espacio obrigado dado a este por espaço Takeda que nos oferecido permitió por desarrollar Takeda, estos dos que tem últimos nos webinars. permitido Sí, desenvolver sí, esses últimos webinars. Alfonso. Y la verdad que tenemos una triste E noticia. temos uma notícia muito triste para nossa família da imunodeficiência primária, Del o doctor falecimento do Dr. Agromandi, Asghar que Agromandi. lamentablemente fue una de las víctimas de COVID. Lamentavelmente foi vítima de Covid. Que la Estamos verdad todos lo muito hemos tristes, seguido porque na sus realidade trabajos y nos ha acompañado y nos ha acompanhamos seu hecho trabalho, que yo lo vaya a ele tem extrañar. Así nos que esta es ensinado una muito e pequeña vamos sentir homenaje muita saudade de la deles. CID. Essa é a Como pequena homenagem da siempre, LACID. por favor, E, como vamos sempre, a pasar acá. Es vamos. el último encuentro el año pasado. La verdad que es un Esse foi o último encontro do ano passado. Foi um encontro desde o coração. a seguir hablando de la CID. Para no perder más Vamos tiempo, continuar a falar de vamos a decir LACID. algo muy importante, que es nuestro próximo webinar. O nosso próximo webinar é segunda-feira, 7 de dezembro, Hablar sobre oferecido pelo Dr. Alain Fischer, que vai falar sobre eventos inmunológicos frente al COVID, descrições, por supuesto, en eventos imunológicos perante Covid creo que va a e ser sempre da muy ótica das interesante. imunodeficiências Acuérdense que el primárias. horario Acho que será muito es interessante. diferente, Lembre que o especialmente dia é diferente, uma el segunda-feira, horario también es e o diferente, horário a também é las 12 diferente. del mediodía, É ao tanto meio-dia, en la Argentina como en tanto Brasil, na Argentina 11 de quanto no la Brasil, mañana en Caracas, 11 horas da manhã em Caracas también en La Paz, en e em La Bogotá, Paz, México, perdón, em Colombia Bogotá, em y México, México, a las Colômbia e 10 México, y a las às 10 da manhã 8 a.m. en e Los às 8 Ángeles a.m. y em Los Tijuana. Angeles e Bueno, los Tijuana. esperamos porque creo que va a ser un Esperamos evento todos vocês, porque achamos espectacular que será y um parte evento de del luxo cierre de e parte esta do parte. encerramento desta También ustedes parte, saben porque vamos que hay muchos continuar. planes Vocês para sabem que nuestro temos CID, muitos para el planos para a próximo. LACID. Dentro de estos planes, bueno, Dentro desses seguimos el planos, bom, registro de continuamos com o cadastro. registrando a los pacientes Sabem que também con estamos COVID. cadastrando Nos aos hemos pacientes demorado com en la Covid. preparación del paper, pero por Temos un demorado um pequeño pouco na preparação do inconveniente que paper, fue porque tivemos um los inconveniente, permisos de los diferentes que comités foram os permissos, de cada hospital, por lo cual os permissos dos comitês dos es importante hospitais. para poder hacer el Nós registro. sabemos que isso é muito importante Estamos para fazer o muy cadastro, entusiasmados, mas esperando temos um en grande diciembre entusiasmo tener novedades e para esperamos já em comunicarles. dezembro Y ter sí, novidades para nuevamente comunicar a todos insistir, vocês. por favor, E la sim, próxima, mais uma vez, queremos ver insistir la importancia de na nosotros importância tener de ser parte termos de la e comunidad formarmos LACID. parte da comunidade Tenemos LACID. novedades, Como vamos já disse, temos novidades. a tener durante de inmunización, que queremos que sea muy activa, esto Queremos que especialmente seja muito ativa. para los Isto socios, especialmente será para os associados. y Vamos fazer um vamos a tener un simpósio poquito el anuncio e daqui a pouco teremos um anúncio de oficial forma virtual que faremos de uma 18 forma al virtual 21 de de dia marzo. 18 a Ya 21 de van a tener março. toda la información, así Pronto, que vocês terão prepárense toda a para informação. presentar sus Então, trabajos. Vamos vamos a a hacer todos nos preparar para un apresentar os summer trabalhos diferente, e con nivel teremos um verão científico, con diferente, participación de los com nível jóvenes, científico, premios com y también participação dos con jovens momentos lúdicos. Así e que com momentos também de esto es diversão. muy importante Será para muito importante nuestras próximas para as
nossas próximas. Donde nuevamente tengo que decir gracias. Devo dizer mais uma vez obrigado a Anete Gruma, a Eli Mansur e a doutora Natália Fili, porque eles fizeram o esforço de apresentar isto com todas as preocupações que eles têm. Então, muito obrigado. Como todos conhecem, já tem o seu clube de fãs, a nossa prezada doutora Anete Gruma, professora da Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Saúde do ABC, coordenadora do Comitê de Angioedema da SLAI e membro do Comitê de Cadastro da LACID, e que pronto estará encabeçado por ela. Ele estará à frente do comitê. Natália Fili. Natália Fili. Estas son, la próxima voy a tener yo el mando, me parece. Bueno, Natália Fili. Doutora Natália Fili é uma prezada amiga, é um prazer ouvi-la. Ela é da Argentina, está numa província maravilhosa chamada Salta a Bonita. Ela é especialista em imunologia clínica. Ele está a cargo do serviço de alergias do Hospital HPMI de Salta, secretária do Comitê Científico de Angioedema do Grupo do Sociedade de Alérgica e Imunologia da Argentina, coordenadora geral do curso superior de especialistas da Sociedade Argentina Anti-Alergia, membro titular da mesma e membro do Comitê de Angioedema da SLAI. Vamos a presentar al doctor Alberto Alfano Murillo, médico especialista. Dr. Alberto Alfaro Murillo, médico especialista de medicina interna da Universidade de Costa Rica, fellow da Imunologia Clínica da Universidade de Costa Rica, membro júnior de ECIG, LACIG e ACP, trabalha na Caja Costarricense do Seguro Social, Segurança Social. Muito obrigado, Alberto, por sua participação ativa em LACIG. Dr. Joselich Torres, médico cirurgião da Universidade de Zulia, médico pediatra puericultor do Hospital Pediátrico Elias Toro e da Universidade Central de Venezuela, imunólogo do Hospital Militar do Dr. Carlos Alvelo Caracas, ex-chefe do Serviço de Pediatria e Puericultura do Hospital Vargas de Caracas, chefe do Serviço de Imunologia e Alergia do Hospital Vargas de Caracas, atual presidente da Sociedade Venezuelana de Asma, Alergia e Imunologia, membro da Sociedade Venezuelana de Pediatria e Puericultura, membro da Sociedade Latino-Americana e Sociedade Europeia de Imunodeficiências Primárias e exercício privado, Instituto Docente de Imunodiagnóstico e da Policlínica Las Mercedes de Caracas. E, para encerrar, vamos apresentar ao Dr. Eli Mansur, onde teremos o prazer de apresentar o meu amigo e grande, importante referente em LACID. As comunicações da LACID, nós devemos todas a ele, então é uma honra apresentá-lo hoje. Ele trabalha na Universidade de Campinas, membro fundador do GEBRAE, e também está em cabeça o Comitê de Comunicações da LACID. Aqui agradecemos muito seu trabalho. Vai ser um prazer ouvi-los. Agora me calo, vou embora e vou escutar vocês. Obrigado. Agora temos o prazer de ouvir Natália. Agora vamos ter o prazer de ouvir a Natália. Vamos apresentar os casos antes do debate. Eu adoraria que as pessoas pudessem participar ativamente
No final, teremos um debate aberto sobre os casos, além das dúvidas, e estaremos à disposição de todos. Natália, muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado, Anete. Pienso que puedes ahora. Perfecto. Ahora sí, me parece que sí. Ahí está. Bueno, antes que nada quiero agradecerles muchísimo a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a todos vocês a possibilidade de participar nesse seminário, principalmente em Liliana, que pensou em nós para encarar este desafio, que é o que muitos colegas especializados poderiam nos contar a sua experiência, casos clínicos que possam nos enriquecer a todos. Liliana tem sido uma grande amiga, uma grande professora e tem me permitido a possibilidade de trabalhar nisso que realmente não tem nada a ver com casos clínicos, simplesmente fazer um raconto desse pequeno momento que temos para ouvir casos clínicos de todos os que nós fazemos para chegar até o diagnóstico. Acho que devemos considerar que é um grande reconhecimento a que cada médico está fazendo e a forma de acompanhar nossos pacientes nestas doenças crônicas e pouco frequentes que desgastam tanto os pacientes quanto os médicos. Isso que falamos agora de colocar na situação dos outros ou ter empatia com os outros, devemos definir um pouco melhor quais são os cuidados e como podemos cuidá-los e cuidarmos a nós mesmos. Então, o desafio que eu apresento, que eu coloco aqui, que além do Dr. Torres, Mansur, Alfaro, vão nos falar destes pacientes, que é uma coisa muito interessante, o desafio que é para cada um. Uma visão um pouco mais holística, mais humanitária, porque, embora viemos de uma carreira que é humanitária, nos perdemos na voragem de fazer diagnóstico, devemos evitar a fagocitação do paciente por muitos especialistas, devemos acompanhá-lo de uma forma mais personalizada e velar pela qualidade de vida dos nossos pacientes. Primeiro, gostaria de saber o que quer dizer cuidar. Cuidar, etimologicamente, tem a mesma raiz, o mesmo raiz. Cuidar e curar estão relacionados intimamente. Cuidar é dar aviso, alerta de um perigo iminente. No entanto, na saúde, é um termo mais complexo, porque devemos cuidar e curar os nossos pacientes quando é possível. Ou, no mínimo, recuperar a sua saúde física, mental ou espiritual. O cuidado inclui a totalidade da vida dos indivíduos. Cuidar, então, tem a ver com uma atividade humana que é um processo, uma relação que vai muito mais além da doença. E para alcançar o bem-estar dos nossos pacientes, devemos manter, como desafio, manter as crenças do paciente. É muito importante isso. Contar com certa cumplicidade com o paciente, estar com eles. E para isso nós precisamos presença. A medicina está muito despersonalizada hoje. Devemos fazer alguma coisa por eles, possibilitar-lhes coisas. E nós devemos, para isso, ter ferramentas e terapias e empoderamento que também devemos dar aos nossos pacientes. Sempre devemos ter uma postura responsável e respeitosa pela dignidade da pessoa. Neste ano, pontualmente, com a pandemia, todos tivemos um estresse muito importante. De fato, estamos arrastando o estresse crônico. E isto acontece também com os nossos pacientes. Aí podemos achar um paralelismo. E esse estresse crônico diminui nossa capacidade de curação.
e também afeta o bem-estar psicológico de toda a família. A família que tem um doente crônico sofre de muitos estresses, porque devem estar acompanhando, cuidando. Eles têm uma carga extra ao que o resto das pessoas tem. E para o médico sempre é uma diminuição da sua capacidade profissional. E agora que temos as equipes de proteção pessoal, que sabemos utilizá-los, agora que estão tão de modas e que nós sabemos nos proteger do vírus, a minha proposta é também ter elementos de proteção pessoal, mas que seria justamente o trabalho em equipe, em time. Nós devemos nos empoderar com estes tipos de seminários, com as equipes de trabalho, oferecer aos nossos pacientes a melhor opção, que terá muito a ver com que nós tenhamos a possibilidade de consultar, de ver colegas que tenham diferentes realidades, e neste grupo de trabalho nós temos, e que estão presentes neste seminário também tem. Este é um desafio que eu acho que é muito importante, tanto para nós, para a nossa saúde, quanto para a saúde dos nossos pacientes. E eu quero deixar este pensamento. Nós devemos cuidar dos pacientes a sério ou em série. Nós queremos considerar a idiosincrasia, as memórias, as preferências, os valores de cada paciente, ou vamos a ver cada paciente como um diagnóstico e um tratamento que formará parte de uma lista que estaremos aí fazendo. Esse é meu desafio, esse é o que eu quero colocar para vocês hoje. Deixo uma frase de um filósofo, Henri David Thoreau: poderia haver para nós um milagre maior que mirarmos por um instante com os olhos de um outro? Bom, isto é mesmo. Compartilhar o nosso olhar entre nós como equipe e também com nossos pacientes. E quero mostrar para vocês que esta é uma pequena parte da minha equipe de trabalho na Argentina, parte do comitê de angioedema, e dizer que também, assim como nós estamos no grupo da Sociedade Latino-Americana, e que entre todos podemos ter uma realidade diferente na América Latina. Muito obrigado por este espaço. Muchas gracias, Natalia. Siempre. Muito obrigado, Natália. Sempre muito clara, muito certeira. Agora vamos ver as apresentações dos casos clínicos. E acho que devemos ter uma forma de compartilhar isso a todos. Esqueci um pouco a ordem de como seria. Alberto. Muito obrigado, Alberto. Estamos muito felizes de que não houve problemas na Costa Rica. É muito bem-vindo e com muito prazer ouviremos a sua apresentação. Muito obrigado, doutora Grumach, e a todos os colegas que nos acompanham nesta tarde, para mim, noite para a maioria já, na América do Sul, de compartilhar um pouco dessa experiência de imunodeficiência primária, que eu acho que, como acontece na maioria das regiões do mundo, é uma enfermidade, uma doença que tem tantas complicações sistêmicas e tanto atraso no diagnóstico, que não só a área da imunologia e alergologia e que trata a esses pacientes são os que se envolvem diretamente com seu cuidado. Nós sabemos que a grande maioria dos colegas de outras especialidades de gastroenterologia e reumatologia estarão envolvidos na medicina interna, na pediatria, são os primeiros especialistas que serão procurados pelos pacientes com angioedema. E é importante que demos a conhecer no âmbito com colegas, com outros colegas e no âmbito médico, para dar um tratamento oportuno e ajudar o paciente da forma mais adequada.
Para começar, não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. E o caso que eu vou apresentar inicialmente é o caso de uma paciente de 9 anos de idade, cuja história familiar não tem nada importante no seu histórico, não há doenças alérgicas, não há autoimunidade, não mortes precoces, não consanguinidade, exceto que a mãe tem histórico de edema de tecido brando. No entanto, os episódios têm sido intermitentes e a mesma paciente relata que não tem afetado muito sua qualidade de vida, então tem deixado passar, tem crescido com isto e não tem sido estudada até hoje. E teve períodos livres deste edema sem um diagnóstico claro. Como vemos à direita, temos a genealogia desta família, no qual essa paciente tem sua irmã de 12 anos de idade, que tem boa saúde. A respeito da história perinatal, é uma paciente que teve uma gestação de 39 semanas, teve cesárea letiva, recebeu lactância materna por 2 anos, e quanto aos antecedentes médicos, vive com sua mãe e sua irmã na sua casa, tem os serviços básicos adequados, não tem historial de alergia a alimentos ou medicinas, não há história de toxicomania ou alcoolismo, nem tabagismo passivo. Também não temos historial quirúrgico na paciente. Qual foi a primeira razão pelo qual esse paciente chegou a nós? Lembremos que tem 7 anos de idade, com edema recorrente nos membros inferiores. E aqui tem uma linha de tempo, e vemos que o soft tissue edema do tecido macio, em 2018, ela começou com edemas em membros inferiores com padrão variável. É um edema que não tem eritema, não há dor, que tem estendido a tarso e tornozelo, e em ocasiões é unilateral e alterna-se com padrão bilateral, sem historial de urticária. Para 2020, em março de setembro, apresenta uma crise de dor abdominal intensa que deve ser internada, e nesse momento fazemos uma radiografia, um raio-x de abdômen, e tem uma quantidade pequena de líquido. Portanto, ela foi admitida no serviço de cirurgia pediátrica sob suspeita de síndrome agudo, que foi descartado depois de vários dias de observação. Nesse momento, saiu sem um diagnóstico claro do que tinha acontecido no seu abdômen, sem um motivo claro por que o líquido livre e de fluidos aéreos. Em maio deste ano, a paciente, depois de que sofreu um trauma severo, não severo, o mínimo, roçou à sua frente, começa com edema em nível de pálpebras, bochecha, tem afetação de pescoço, de apneia, e para isso consulta ao serviço de emergências. Nunca teve uma crise de edema tão complicado como essa primeira crise, que entra cara e pescoço. O que aconteceu em 2018, quando começam os sintomas, até 2020, quando já temos afetação de cara e pescoço, múltiplas consultas com vários pediatras que têm abordado como se fosse um angioedema histaminérgico, e tem como letelucar, loratadine, beclometasona, salbutamol, inclusive para tratá-la como se fosse hiperreatividade bronquial ou asma, incluso em certas ocasiões para os pediatras que têm avaliado o caso, que é tão desesperante, têm utilizado diuréticos de tipo tiacida, sem ter uma causa clara. Recebeu
curso de corticosteroides orais, via oral. No entanto, no final, consulta um alergologista, fazem as provas de freak test a todos os alergênicos, todos negativos, e o que fizeram foi aumentar os antihistanímicas e adicionar hidroxicina. No entanto, não temos um diagnóstico claro e não temos uma resposta ao tratamento. Dos estudos gerais, temos a hematologia, sem nem particularidade. A nível endocrinológico, já tinham feito provas de nível de tiroide, e imunológico, tínhamos enviado C4 e C3. Chamava a atenção que havia uma variação de C4 persistente. Então, devido a este tipo complementar, consultamos ao serviço para ver. No exame de físico, não vou entrar no momento que ela foi avaliada, não havia nada de especial, tinha um exame físico normal. Então, a forma de caracterização, resumo do caso, nós estamos frente a uma paciente feminina de 9 anos que tem uma história não classificada de edema de tecido suave e agora tem aproximadamente 2 anos de angioedema sem prurito, com um quadro de etiologia não claro e tem afetação da sua cara e língua, e sem resposta com antihistamínico. Diagnóstico. E perante a falta de C4, de maneira quantitativa, o C1-INH estava normal. O ELISA detectou o nível muito baixo do segundo inibidor, chegando à conclusão de que o paciente tem um angioedema hereditário tipo 2. Qual o tratamento? Somente a demanda, que é plasma em caso de crise. E mais à frente vou falar um pouco sobre isso. Apresento este caso antes de mencionar a casuística em geral da Costa Rica, porque acho que é um caso que apresenta muito a limitação de diagnóstico que tem esses pacientes e é pouco conhecida que é a doença, em muitas especialidades. E a história clássica dos pacientes que passa de um tratamento a outro e ninguém pensa no angioedema hereditário até que o paciente evoluciona muito. E na sua doença, então, podemos dar uma resposta. Porém, definitivamente precisamos difundir mais no grêmio médico esta doença para atender de uma melhor forma aos pacientes e atendê-los de forma mais precoce. Esta é a mesma história para as crianças, mas para os adultos também. Quanto ao cadastro casuística geral da Costa Rica, temos 14 pacientes com diagnóstico confirmado de angioedema hereditário. Desses 14 pacientes, temos 7 mulheres e 7 homens, com uma média de 36,6 anos, mais ou menos 1,2. São todos adultos. Neste caso, não está o caso que apresentei antes. E dos 14 pacientes, 12 têm tipo 1 e 2 tipo 2. Dentro das comorbilidades, 3 tinham o diagnóstico de rinite alérgica, 2 asmáticos, 2 com doença autoimune. Um deles tem lúpus e o outro tem tiroidite de Hashimoto. E eu quero destacar aqui que o pessoal gostaria de poder pesquisar se este tipo de doença autoimune está se estão associados a hereditário e o segundo inibidor. No entanto, para poder fazer isso, não temos no país a possibilidade de ter anticorpos de anti-C1 inibidor. Então, o diagnóstico do angioedema hereditário fica um pouco limitado. E a fração de C1Q, C1Q, não ajuda muito, porque
se é adquirido ou como fenocópia de uma imunodeficiência ou uma questão congênita de C1 inibidor. No entanto, já temos cadastros também de associação com lúpus e angioedema. Acho que em 2011, os franceses reportaram 32 pacientes com angioedema hereditário associado a lúpus. Não está muito claro o motivo, mas temos visto que o comportamento de lúpus nesses pacientes é semelhante ao que é associando a outro tipo de deficiências. Dentro dessa casuística, temos um paciente com deficiência seletiva de IgA, que também vendo no melhor do meu conhecimento, eu vi um cadastro de 1981, no qual foi a primeira vez que foi publicado angioedema hereditário. Era um caso de uma mãe e 2 filhos, mas a causa genética não sabemos. Como todos nós sabemos, se a associação de angioedema hereditário também não é clara e também não sabemos se isso poderia predispor a um curso mais severo do angioedema. A respeito das manifestações clínicas, 13 pacientes, em algum momento, tiveram edema nos membros inferiores, 10 pacientes com dor abdominal, um deles acabou na sala de operações agudo branco, não achamos nada, era em relação ao mesmo edema de intestino delgado, também 9 no rosto e 6 com edemas genitais. 3 dos pacientes, em algum momento da sua evolução, e um debutou com edema laríngeo, na laringe. Esse paciente passou na unidade de terapia intensiva com traqueotomia e múltiplas infecções relativas à internação pelo angioedema. Os 14 pacientes receberam esteroides e antihistamínicos em algum momento das crises. Todos passaram por esta medicação. E os 14 também receberam prescrição de danazol como profilático. A incidência que nós temos, segundo isto, é 3 casos cada 1 milhão de habitantes. Então, minha pergunta, será que na Costa Rica temos uma incidência menor ao que é descrito mundialmente? Ou temos um subdiagnóstico? Eu acho que é um subdiagnóstico. Temos muitos casos que têm dado com hipocomplementar de C4, sem resposta de tratamento, e definitivamente são pacientes que não têm o diagnóstico confirmado, mas não há dúvidas de que possivelmente têm um angioedema hereditário. Desses 14 pacientes, 6 tinham um histórico familiar conhecido, mas é 25% dos casos que não têm histórico familiar de angioedema. E como já comentei, os casos que temos de coexistência com doenças autoimunes, a nível da Caixa do Seguro, da Segurança Social, que é o sistema mais forte da Costa Rica de medicina, onde temos controle da maioria dos pacientes, atualmente não temos a possibilidade de desenvolver a atividade de C1 inibidor, somente a quantificação. Portanto, os casos que temos de angioedema tipo 2 têm sido porque conseguimos enviar o estudo, análise ao exterior. Todos apresentaram muito pouca tolerância ao danazol e também quero dizer que o conhecimento dos doutores, dos médicos, sobre esta doença na Costa Rica é praticamente nulo. Como vemos temos pacientes com premedicação de histamínicos, corticosteroides, e ainda assim, os pacientes dizem que manifestam que têm angioedema hereditário e no serviço de emergência da saúde não tratam disso porque não sabem como fazer. Nós precisamos divulgar isto para que em qualquer lugar do país os médicos possam receber esses pacientes. Quais são as possibilidades de tratamento que temos? Somente temos de profilaxis danazol, também temos aminocaproico, ácido epsilon-aminocaproico, mas não podemos utilizá-lo porque só seria oral, então ficamos com danazol. E para
tratamento de crise, CFFP, e atualmente, embora tenha sido temos pacientes com angioedema hereditário com C1 inibidor normal. Essas são fotografias de uma paciente que nos utilizou para compartilhar. Vemos o caso no tratamento de demanda. A única possibilidade é do plasma fresco. É uma paciente de 23 anos. E a respeito do resto do tratamento no nosso país, não temos C1 inibidor esterasa, não temos Egalantin, não há Icatiban, muito menos lanadelumab, nem ácido transexâmico. E o único teste que temos de laboratório é o C1 inibidor, ser um level C4. Como vemos, o tratamento que nós temos, tanto a nível privado quanto público, é muito limitado, porque não temos cadastro de nenhuma dessas medicinas no nosso país. Finalmente, eu quero concluir dizendo que, em medicina, a maioria das vezes que nós vamos ouvir galope, vamos pensar em cavalos, mas às vezes esses galopes serão de zebras. E como nós vemos pacientes com doenças estranhas, nós devemos fazer um esforço para divulgar isso aos nossos colegas e fazer um esforço para difundir um conhecimento melhor para que esses pacientes possam ser ajudados da melhor forma dentro dos recursos e limitações que temos na América Latina. Essa é a nossa experiência. Finalmente, quero agradecer, em primeiro lugar, aos pacientes de HD, Costa Rica. Obrigado pela perseverança que tiveram, embora as limitações que nós temos, e também a equipe de alergologistas que tem colaborado com os pacientes, Inmunología pediátrica, liderado por el Dr. bem como a minha equipe, Dr. Porras, e outra equipe de imunologia de adultos, que sempre tem estado participando para apoiar os pacientes. Muito obrigado, Lacide, pelo convite. Tem sido um prazer poder compartilhar com vocês como membro da nossa experiência nos países. Alberto. Muito obrigado, Alberto. Muito interessante. Vamos deixar as perguntas para o final, mas queria fazer uma pergunta direta. Como é o acesso ao plasma na Costa Rica? Todas as cidades têm acesso? Porque aqui temos cidades que não têm acesso e é mais difícil ali obtê-lo. No sistema de saúde da Costa Rica, somos um país pequeno, somos 5 milhões de habitantes. Em todos os hospitais, a segurança social, temos bancos de sangue com capacidade de plasma. Se em algum lugar não fosse possível, a distância entre um hospital e outro seria realmente muito curta. Então, diríamos que o acesso ao plasma é bastante adequado em nível de todo o território nacional. Muitos pacientes, paradoxalmente, têm apresentado como é possível, pela primeira apresentação, finalmente a única possibilidade que temos para os que têm feito crise. Já temos algumas perguntas, Alberto, mas vou deixar as perguntas para o final, porque é muito o que falar. Adoraria falar com vocês sobre as situações que foram apresentadas no caso. Eu acho que nós podemos deixar para o final, porque há muito para debater. Tenho o prazer de apresentar o Dr. Joselito, da Venezuela. É muito bom ter a Venezuela aqui apresentando casos. Há pouco tempo falamos, porque agora pertence ao grupo de SLAI, e também podemos compartilhar com a CIG a nossa experiência. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Alacídio, e, é claro, ao grupo de Angioedema Hereditária pelo amável convite e estar aqui hoje, porque eu acho que é importante que todos nós possamos conhecer os nossos casos. E claro que nós temos a nossa experiência, embora não tenhamos compartilhado antes, mas hoje estamos aqui e a ideia é continuar em frente. Primeiro me apresento. Como a doutora disse, eu sou o Dr. Joselito Torres, sou presidente da Sociedade Venezuelana de Alergologia e Imunologia, mas sempre fui muito ligado e membro fundadora da Rede Venezuelana de Imunodeficiências Primárias, que é o órgão que temos agora para agrupar os médicos que trabalham com estas doenças. Trabalho no Hospital Vargas de Caracas. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, então vou apresentar o caso, como eu disse, o doutor da Costa Rica, e vamos falar um pouco da casuística da Venezuela. Temos um paciente de 36 anos de idade, atualmente mulher, que não tem nenhum histórico familiar de alergias importantes, nem imunodeficiência primária, nem também não de angioedema. O primeiro episódio foi aos 22 anos de idade, e foi justamente com a gravidez, aproximadamente na semana 14, e apresentou-se angioedema na cara, na face. Foi assintomática até os 22 anos, quando tem a sua primeira gravidez. No segundo trimestre, na semana 14, apresentou a angioedema de cara, que foi tratado, como já disse bem o Dr. Roberto, com esteroides, antihistamínicos, que é o que prescrevem a todos estes pacientes, e é claro que não teve nenhuma resposta. O paciente continuou com angioedema leve, que ia e voltava, segundo a referência dela, e justo antes do trabalho de parte, apresentou mais uma vez angioedema, não somente em cara, mas também nas mãos. E nesse momento foi acompanhado de dor importante, principalmente nas mãos, justo antes do parto. Depois começou o trabalho de parto, no dia seguinte, e deixaram isso tudo de lado, a angioedema. Depois do parto, ela teve angioedema em epigástrio, com dor, que foi tratado como gastrite, e posteriormente apresentou edema nas duas mãos. Depois disto, continuadamente, durante 2 anos, apresentou edema nas mãos e na cara. A paciente realmente consultava e davam os tratamentos comuns de esteroides e antihistamínicos. Ela diz que uma vez lhe foi injetada com adrenalina, e depois de 2 anos foi referida a um alergologista, quem realizou exames de laboratório. O que foi feito? A doutora que recebeu estudou-se um inibidor e resultaram baixos no paciente, 7,6. Não foi possível ver o funcionalismo C1, porque a paciente vive numa cidade que não é Caracas, ela vive em São Cristóbal, fica muito perto da cidade com Colômbia, e embora uma cidade média, não tem um laboratório que faça funcionalismo C1. Fizeram estudos de C4, que foram baixos também, e depois foi feito também um estudo de C3, que estava normal. Com estes diagnósticos, foi feito um acompanhamento depois de 2 anos. Evidentemente, quando esteve o tempo todo com angioedema, apresentou o diagnóstico de angioedema tipo 1, foi indicado plasma no caso de emergência, e foi usado ácido tranexâmico por 5 anos, com uma resposta que tem sido variável, às vezes funciona, às vezes não. E nos 2 últimos episódios que apresentou, foi colocado um tratamento da oxiparina, numa dosagem de 60 miligramas por dosagem, e teve uma resposta bastante adequada. Tem 2 filhos, um de 10 anos, que é o que desencadeou todo o evento, e o outro de 8 anos. Os 2 já foram diagnosticados.
O primeiro apresentou o primeiro edema aos 5 anos, predominantemente tem edema facial, e o outro, aos 2 anos, quando apresentou o primeiro episódio, e ele apresenta predominantemente gástrico, edema epigástrico. Bom, este paciente não tinha um histórico familiar, porque aproximadamente 75, 85% dos pacientes sabemos que tem, não foi o caso dele. E o que chama a atenção neste caso é que foi o primeiro episódio foi durante a gravidez, que isso tem sido descrito como um fator disparador em muitos pacientes. E o que chama a atenção também é que a idade na qual apareceu foi aos 22 anos. E também é que os 2 filhos, os 2 têm herança para isto, embora suponha-se que a herança do paciente foi diagnosticado, foi avaliado por muitas pessoas, e finalmente, quando chegou no alergologista, foi feito o diagnóstico, também, é claro, recebendo qualquer quantia de tratamentos em outros países, em outros estudos, que recebem muito tratamento, basicamente pensando em alergias. Então, falando um pouco do que apresenta, esses pacientes são basicamente a questão da gravidez, e é um dos fatores que pode desenvolver o problema da angioedema hereditário nesse momento, no paciente. Bom, falando um pouco da estatística na Venezuela, nós temos até hoje 49 pacientes registrados, dos quais 41%, 71% feminino, 28% masculinos. Temos aproximadamente 85% de tipo 1, o tipo 2 com 1%, poucos pacientes, e 14% de desconhecido, porque não foi feito o diagnóstico. A maioria dos pacientes tem o seu diagnóstico feito, mas este pequeno grupo não tem por laboratório, somente por clínica ou por historial familiar. O que nós vimos no debate é que a idade de aparição da média foi 13 anos de idade, e o diagnóstico foi feito aos 25 anos de idade nesse grupo de pacientes. Portanto, vemos que há um atraso no diagnóstico de 11,7 anos, que é bastante inconveniente para esse tipo de pacientes. A localização basicamente, nós vimos nas extremidades, a maioria deles, seguido por cara, abdômen, glóteos, também 18%, e 14% tem edema recorrente nos genitais. Quanto ao tratamento, é claro que este é o ponto no qual muitos vamos a coincidir, e que nós aqui na Venezuela também não temos cadastrado nenhum dos inibidores de C1. Então, o tratamento basicamente são antifibrolíticos para a prevenção das crises, o plasma nas crises, o inibidor de C1 em plasma, em muito poucos pacientes, são 2 pacientes que têm a possibilidade de trazê-lo do exterior, então eles atualmente têm nas suas mãos, mas é muito caro, como vocês todos sabem, não todos têm a possibilidade de trazê-lo do exterior. Warfarina, que tem se indicado num pequeno grupo de pacientes, e agora temos um número que estamos usando com oxiparina, segundo a experiência que temos obtido. A doutora Nieto, do México, tem uma resposta bastante interessante em alguns dos pacientes, e estamos preparando um paper com essa resposta. Parece que temos somente 4 meses utilizando oxiparina, porém a resposta tem sido muito interessante na maioria dos pacientes. O que temos, e isto é graças à Fundação Angioedema Hereditária, que existe aqui na Venezuela, uma fundação de Venezuela que está trabalhando muito ativamente. Eles, junto com a SVAI, durante a minha presidência, nós realizamos esse crachá e temos distribuído aos pacientes e aos
médicos, imunólogos, imunologistas e alergologistas, para que eles possam entregar aos seus pacientes uma dosagem recomendada de plasma fresco. Esse crachá tem número, telefone e assinatura do médico tratante, de forma seja atendido corretamente com plasma e não utilizando outro tipo de remédios que não são recomendáveis para esta doença. Quero encerrar agradecendo a todos pelo convite. Eu convido vocês, estas são as redes da Sociedade Venezuelana de Alergia, Asma e Imunologia. Ali nós sempre estamos colocando informação, temos o nosso canal de YouTube, onde temos muitas coisas interessantes, algumas conferências ou palestras do doutor que estão no canal, e o nosso site, no qual temos atualmente todas as conferências do Congresso Venezuelano, que foi feito há um mês, online. Todas as conferências estão aí no site, no chat. Nós não deveríamos dá-lo livremente, porém, através do chat, mais adiante eu vou compartilhar a senha de acesso para que vocês possam entrar nas conferências da quinta-feira. As primeiras 6 conferências da quinta-feira foram todas de imunodeficiências primárias. Eu dei uma de angioedema, atáxia, há muitos temas interessantes. E quem quiser nos acompanhar e ver estas palestras, estão cordialmente convidados. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma pergunta somente. 14% dos pacientes que não têm diagnóstico, mas têm clínica, tem angioedema hereditária, tem ao menos o C4. O C4, sim, e é baixo na maioria desses pacientes. O que não temos é C1 inibidor, porque o problema é que na Venezuela, em Caracas, temos como fazê-lo, que temos até organismos públicos, que temos o Instituto de Imunologia da Universidade Central, tem como fazê-lo, é econômico, muito barato, é menos de $1, mas isso é em Caracas. Então, os pacientes que estão fora de Caracas, são esses 14%, são pacientes que não estão em Caracas, e, bom, às vezes o traslado é complicado, vir, fazer a amostra. Então, esse é o motivo pelo qual não temos esse C1 inibidor nesse grupo de pacientes. Por exemplo, no paciente que eu apresentei, não tem funcionalismo em São Cristóvão, que é onde está o paciente. Aí eles têm como fazer C1 inibidor, mas não podem fazer o funcionalismo. Isso é exclusivamente em Caracas, por enquanto. Complicado para os pacientes muitas vezes fazer este tipo de. Então é complicado para os pacientes muitas vezes fazer esse exame. Justamente com a fundação estamos a tentar de ver a forma que possamos trasladar as amostras. Estamos fazendo isso a princípio de ano, mas todos sabemos que a pandemia atrasou tudo. E estamos tentando de canalizá-lo em conjunto com a Fundação de Angioedema e com a Sociedade de Alergologia que nós temos. Eu tenho muitas perguntas e muitas coisas para debater, mas eu vou passar ao Dr. Eli Mansur, meu amigo, fundador hebraico, nós que trabalhamos há muito tempo juntos. É uma honra para mim apresentá-lo, é uma oportunidade única. Então, com a palavra, Eli. O micrófono.
Eli, tenés Agora, bloqueado el micrófono. Sí. Ahora sí. agora Sim, sim, agora me desculpe. Obrigado, Anete, pela apresentação. Uma honra ser apresentado por você. E gostaria de agradecer muito o convite da Liliana, nossa presidente do LASID. Estar aqui com vocês de novo, estar entre amigos é sempre uma honra. Para essa apresentação, eu não tenho conflito de interesses. E vou apresentar o caso ECS. ECS é um rapaz de 23 anos. Desculpe, eu gostaria de pedir desculpas porque o meu espanhol não é bom. Eu vou falar em português. Ele tem 23 anos e ele foi internado no hospital pela medicina interna com uma história que ela vem acontecendo faz um mês. A história é importante, é uma anemia grave e um início súbito, recorrente de edema facial. Ele não fazia uso de nenhuma droga que pode justificar esse angioedema e também não tem nenhuma história familiar. E na investigação, nesse primeiro hemograma que foi feito durante a internação, o que chamou a atenção é essa anemia realmente muito importante, com hemoglobina de 7,6 e hematócrito de 23. Não tinha outras alterações neste hemograma. E ele tinha uma proteína C reativa bastante alta, de 80, e tinha alteração nos parâmetros de coagulação, como a gente vê marcado aqui. 2 dias depois, essa anemia teve uma piora, passou a ter hemoglobina de 5 e hematócrito de 16. Os reticulócitos estavam aumentados, indicando que ele vem tendo perda de sangue na periferia. E os parâmetros de autoimunidade, 5 dias após a internação, mostravam um FAM positivo, 1 para 640, bastante alto. O fator reumatoide estava negativo. Os anticorpos anti-DNA também negativos, e tinha o C3 diminuído e o C4 no limite inferior. Durante a investigação, o pessoal da hematologia aqui da Unicamp fez a investigação e eles detectaram um autoanticorpo contra o complexo fator 8, fator de von Willebrand, que justificava essa anemia que ele vem tendo. E o diagnóstico ficou como lúpus associado à deficiência adquirida por autoimunidade do fator de von Willebrand. Iniciado o tratamento com corticoide inicialmente, alguns dias depois do início do tratamento, ele teve uma melhora da hemoglobina e do hematócrito. Coagulograma também melhorou um pouquinho. Um mês depois, foram repetidos os autoanticorpos, mostrando alguns autoanticorpos reagentes. O C3 continuava baixo, o C4 também, no limite inferior. Isso um mês depois. 4 meses depois que nós conseguimos fazer a dosagem, a avaliação do angioedema, e vale ressaltar que assim que ele ficou internado, foi iniciado o tratamento, ele não teve mais angioedema, e tinha o C1 que continuava, está no limite inferior. No nosso serviço, nós não temos esses exames, apenas temos o C4, por isso que esses exames foram feitos depois da alta e não durante a internação. Por isso que nós temos esses 4 meses depois já em tratamento. Mesmo assim, o C1Q continuava no limite inferior. O inibidor, nós não sabemos como que estava durante a internação ou quando começou o quadro da autoimunidade, mas agora já estava normal, tanto a quantidade como a função. O C4 continuava baixo. O hemograma agora, 1 ano depois do tratamento, estava bom, já não estava mais com anemia. O C3 normal e o C4 normais. E atualmente está
em uso de hidroxicloroquina e azathioprina para tratamento dessa autoimunidade. Uma breve discussão do caso. O nosso consenso, publicado em 2017 aqui no Brasil, de angioedema hereditário, preconiza esse fluxograma para o diagnóstico com dosagem de C4. Se tiver normal, pode ser o angioedema hereditário com inibidor de C1 normal. Se tiver baixo, isso acontece em 95% dos casos, fazer dosagem quantitativa do inibidor de C1. Estando normal, avaliar a função. Se tiver baixa, e fazer dosagem de C1Q. Se o inibidor quantitativo estiver baixo, também fazer o C1Q. Se o C1Q estiver baixo, isso acontece em 75% dos casos, o diagnóstico pode ser de angioedema adquirido com deficiência do inibidor de C1. Se o C1Q estiver normal, o diagnóstico de angioedema hereditário com deficiência do inibidor de C1. Nessa publicação do grupo do professor Ticardi, atualmente com maior casuística de angioedema adquirido com deficiência do inibidor de C1, eles mostram as características clínicas como idade, a mediana de 70 anos, mais comum em mulheres, idade de início aos 62 anos, com diagnóstico 2 anos depois, portanto, o retardo em média é 2 anos, e o tempo de follow-up de 8 anos. A maioria dos pacientes tinham valores tanto do inibidor de C1 quantitativo como funcional C4 e também do C1Q, menos que 50% dos valores normais. Eles conseguem fazer o autoanticorpo contra o inibidor de C1 e em 95% dos pacientes tinham essa diminuição do inibidor de C1. Na verdade, 95% foram testados e 68% eles tinham esse autoanticorpo. Doença linfoproliferativa tinham em 31%, mas excluindo a gamopatia monoclonal. E a gamopatia monoclonal estava presente, e nesses pacientes com linfoproliferação sem gamopatia, eles tinham autoanticorpo anti-inibidor de C1 em 58%, e nos com gamopatia, que eram 42% dos casos, em 69% eles tinham autoanticorpo anti-inibidor de C1. Em relação a essa casuística dos 77%, 16 pacientes haviam morrido, 11 por causas não relacionadas ao angioedema adquirido, apenas um relacionado ao angioedema. E esse paciente provavelmente relacionado ao tratamento do angioedema, e 3 pacientes relacionados à doença linfoproliferativa. Em relação ao local do angioedema nesses 77 pacientes, em 82% dos pacientes tinham angioedema em face, 66% em abdômen, 65% na periferia e 55% dos pacientes com edema em mucosa oral ou na glote. Por que nós fizemos diagnóstico de angioedema adquirido neste paciente? Ele não tem história familiar, e ele começou a ter esse angioedema, de certa forma, um pouco tardio, e foi um início muito súbito. Além disso, tinha uma doença autoimune com presença de FAM positivo, e além disso também tinha autoanticorpo contra o fator de von Willebrand. O C1Q estava no limite inferior, mas isso foi feito algum tempo após o início do tratamento. E quando iniciou o tratamento para a doença de base, ele não teve mais angioedema. Nós não temos como fazer o autoanticorpo contra o C1Q ou inibidor de C1, e por isso essa informação ficamos devendo. Gostaria de apresentar uma parte do nosso grupo de estudos brasileiro em angioedema hereditário. Nós temos, nosso grupo agora tem mais membros. A Anete Grumach, a professora Anete, é a nossa presidente de honra, é a atual presidente, a professora Solange Vale, e essa é nossa equipe aqui, e muito obrigado.
Perfecto. Muchas gracias, Eli. Perfeito, Eli, muito obrigado. Um caso muito interessante. Agora temos tempo para perguntas. Vou começar, Natália, mas vamos mudar um pouco as pessoas que falam. Mas há uma pergunta para o Dr. Murilo. As reações adversas com danação em pacientes pediátricos e como participa na sua casuística. Acho que há possibilidade. Agora, Lili, eu posso ver. Lili, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar presente na LACID, com muito prazer. Estou trabalhando contigo. Muito obrigado. Desculpe, Alberto, que eu interrompi, mas não podia deixar de cumprimentar diretamente a Lili, que está na tela. Muito obrigado. Então, doutora Olga Barrera, gostaria de saber um pouco sobre Darasol em pacientes pediátricos. Bom, antes de mais nada, lembranças para a doutora Barrera no país vizinho, Panamá. Dentro da coorte dos pacientes que eu apresentei, somente o caso que eu comecei no início, que eu falei primeiro é pediátrico. Todos os outros são adultos, particularmente o paciente pediátrico não recebeu Darasol pela sua idade. Então, não temos experiência no uso de Danazol em pediatria na Costa Rica. Por sua parte, nos pacientes adultos, o que mais me preocupa não é somente a intolerância ao tratamento e que o paciente erroneamente pensa que ao tomar Danazol em época de crise, acha que é o que funciona. E embora que nós insistamos em que um tratamento profilático é muito difícil para eles pela quantia de efeitos secundários. E como internista me preocupa particularmente o paciente adulto com doença cardiovascular hipertenso que já per se a presença de angioedema tampouco podemos usar antagonista de angiotensina 2. Perdemos um grupo de fármaco importante para proteger aos pacientes com doença cardiovascular. E, além disso, a Danazol, que aumenta a arteriosclerose e tudo. Então, me preocupa particularmente esta situação. Não temos documentado nenhum paciente que sofra um evento cardiovascular maior, mas definitivamente o risco está aí presente, que pode acontecer em qualquer momento. E, a respeito às pacientes mulheres, as queixas sobram pela virilização, que gera a alteração no seu ciclo menstrual, que é muito incômodo, muito confortável. Então, a aderência a este remédio é muito difícil. E, por outro lado, os pacientes dislipidêmicos, o conflito com as estatinas é muito importante. Então, me limita um pouco, neste caso, o tratamento dos pacientes com doença cardiovascular, que tem esse tipo de profilaxia, mas em crianças não temos utilizado. É muito importante comentário do uso de estatinas junto com Danazol e a possibilidade de efeitos é uma coisa que nós devemos observar. Além do mais, eu gostaria de saber sobre a experiência dos outros doutores com Danazol que têm utilizado em crianças antes da puberdade. O que aconteceu? Na minha experiência, por favor, na realidade, não é usado Danazol de crianças antes do estágio 5 de Tanner. Eu trabalho no hospital pediátrico em crianças pós-pubres, sim. Temos utilizado em períodos curtos antes de uma extração dental, por exemplo. Hoje que temos remédios, já não uso Danazol. O que usa para crianças? Para crianças, estamos usando o concentrado de C1 inibidor como profilaxis prévia a algum procedimento para ataque agudo também, e Cativam também agora, que está disponível para nós.
Aos inícios, nas crianças pós-pobres, utilizávamos o tratamento abreviado de danazol e depois o ácido tranexânico com um pouco menos de efetividade, mas com menos efeitos adversos também. Sí, Liliana, ¿quieres hablar un poco? Una pregunta. Liliana, Hay una preguntita. uma pergunta. A cobertura médica, o Estado dá a vocês, o Ministério ou as obras sociais, como é que estão cobertos os pacientes para o tratamento? No sé si me escucharon. Sí, sí, sí. Sim, ouvimos, sim. Para quem é a pergunta? Para você, Nath. Natalia. Para a Natália. Sim, os pacientes que têm obra social, com historial clínico, expediente, e alguns pacientes com o governo, por via do Ministério de Desenvolvimento, também têm utilizado a medicação. O hospital, através do governo provincial, não é um grande problema, realmente, o aprovisionamento. A continuidade, às vezes, sim. Para a profilaxia também é um pouco mais difícil, mas sim, em certos casos nós temos conseguido. O que acontece é que agora a pandemia tem parado muito tudo, principalmente tudo que é Ministério de Desenvolvimento, que é do Estado. Pelas obras sociais não tivemos muitas mudanças com isso. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Torres, não há danazol na Venezuela, mas o danazol é utilizado por ginecologistas, não somente para angioedema hereditário, na Venezuela não existe. Sim, sim, está disponível, mas realmente não é utilizado. Os poucos pacientes que utilizaram em algum momento, há muitos anos, realmente pelos efeitos secundários, eles mesmos deixavam de utilizá-lo, então mudavam para o ácido tranexânico, o que utilizando como preventivo nesse paciente, basicamente porque os poucos pacientes que começaram a utilizar o danazol praticamente o abandonaram por conta própria, porque realmente os efeitos secundários são graves. Principalmente viram que os pacientes que nós temos cadastrados são mulheres, com mais motivo, eles tiravam essa medicação, era muito pouco utilizado. O ácido tranexânico é o que estamos utilizando como preventivo nesse momento. E temos experiência em crianças também, e a experiência não é tão bom, mas é alguma coisa que nos ajuda. Porém, me preocupa porque a efetividade, como a doutora Pili já disse, não é muito boa para o ácido tranexânico. E as pessoas que não vivem em Caracas ou numa cidade acessível, acredito que é possível que o danazol em baixas dosagens seja uma opção. Não é o que é minha preferência, mas a situação certamente é uma opção. Mas também há um detalhe com a questão do ácido tranexânico e o danazol. O ácido tranexânico, por algum motivo, tem a ver com um monto, com algo de regulamentações governamentais muito, muito mais econômico do que o danazol. Mas muito, 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 realmente. O ácido tranexânico pode custar $3, $4, e o danazol é muito mais custoso, não lembro agora, mas é bem mais caro, e isso também influi. É um limitante, porque a maioria dos pacientes que não... Esse remédio não é oferecido pelo Estado, eles têm que comprar. Doutor Eli? Em relação ao danazol, no Brasil nós temos o fornecimento pelo serviço público do danazol e acredito que a maioria dos médicos acabam usando pelo custo do danazol, e a gente existe a preocupação em relação aos efeitos colaterais
mas a gente não costuma ver tanto assim esses efeitos colaterais que impeçam que a maioria dos pacientes que necessitam de uso da profilaxia, que necessitam que interrupção. Eu tenho uma paciente que não pode usar, mas meus pacientes que necessitam de profilaxia estão em danazol em dose até 200 miligramas por dia, e a maioria sem nenhum problema. As crianças, eu tenho só uma criança com profilaxia, está em ácido tranexâmico. Eu quero acordar que... Eu gostaria de lembrar que 1/3 dos pacientes com danazol, com a dosagem de 200 miligramas, não melhoram. Então, existe a possibilidade de ter crises com 200 miligramas. Além disso, por um outro lado, existe uma pesquisa do grupo do Dr. Gicardi que mostrou que a mortalidade não muda com o uso de profilaxis com danazol, mas era uma coisa que gostaria de desenvolver mais um pouco, a investigação das mortes dos pacientes que não morrem por angioedema. A realidade é que eu mostrei que na Itália a morte por angioedema, a última morte por angioedema foi em 2017. 2007, perdão. Não sei nos seus países, mas no nosso país há mortes neste ano cadastradas. Há outras perguntas, mas se gostarem de fazer algum comentário sobre o que já falamos. Temos a pergunta Joviat para você. Anete, quer que eu leia? O Dr. Joselit disse que o paciente recebeu enoxaparina. Há relatórios de México também utilizado. Um paciente muito problemático que eu estou tratando por politraumatismo foi internado durante a internação, recebeu oxaparina e teve menos crises. Atualmente, até que chegue a Delumab até a Argentina, estamos administrando e reduzimos as crises em 30%. E o que o Dr. Joviat pergunta, se você tem utilizado e qual a sua opinião? Não tenho. A minha preferência é tratar o que temos para as crises, é porque não temos um trabalho com controle do grupo de enoxaparina. Temos publicações, papers, a mais conhecida é da doutora Nieto. Agora o Dr. Torres disse que vai publicar um relatório sobre a pesquisa com pacientes, mas eu gostaria muito de ter dados mais comparáveis contra um grupo placebo e para poder concluir se é efetivo. Se existe a possibilidade de utilizar os remédios específicos, eu prefiro utilizá-los. Evidentemente, o uso de remédios específicos é indicado. Basicamente, nós começamos a utilizar porque não temos o medicamento, o remédio específico. E todos sabem a situação atual da Venezuela, e neste momento pontual, nós temos a possibilidade de trazer alguns remédios e de ter algumas coisas à disposição. Mas há um ano e meio atrás, era realmente muito difícil obter um remédio. Era bem difícil, inclusive, trazê-lo. Muito complexo pela questão do acesso. E o Clexane surgiu como uma opção pelos relatórios feitos pelo grupo mexicano, e nós entramos em contato com a doutora Nieto e falamos um pouco sobre isso. De fato, a convidamos a uma conferência que tivemos aqui e tem funcionado, embora não seja utilizado muito extensivamente,
porque estamos vendo como é que reportamos, porque não foi utilizado muito em muitos pacientes. Também a pandemia tem nos limitado esta pesquisa. Pelo menos anedoticamente, anedoticamente, o que temos visto até agora é que funciona bastante bem no grupo de pacientes. Há 2 pacientes, um par de pacientes que não funcionou. Acho que tem a ver com a dosagem pelo peso, que de fato uma dessas pessoas é uma pessoa jogador de beisebol muito grande, muito alto, um homem muito grande, e recebeu 40 miligramas, e é claro que não funcionou. E eu disse, vamos provar com uma dosagem maior, mas afortunadamente foi há 2 meses, não teve mais crise, mas supõe-se que vamos experimentar quando tiver outra crise com uma dosagem maior para ver como funciona. Porque a questão do plasma também tem suas limitantes, como todos nós sabemos, mas sempre é uma opção. É algo que temos que investigar melhor. É uma coisa que devemos investigar melhor para utilizá-lo. É uma coisa. Eu não tenho experiência por utilizar o que temos mais acessível aqui. Há perguntas? Natália, eu tenho uma pergunta aqui. A doutora Olga Barreira pergunta se há experiência de efeito do plasma e efeito paradóxico. Eu tenho utilizado muito plasma antes de utilizar Cativan, o inibidor C1, e nunca tive nenhum tipo de reação com plasma, nem alérgico, nem paradoxal. E, então, perante a ausência de remédio específico, acho que é uma opção para utilizar nos lugares onde não há. Qual a dosagem que vocês usam? 10, 20, mais ou menos. Um adulto, 2 unidades, tem funcionado muito bem para resolver uma crise aguda. A experiência de outros doutores aqui? Nós, assim como a Natália, não temos experiência paradoxal em um evento maior. Somente uma paciente, e no início teve uma exacerbação do edema no pescoço. Com os primeiros minutos da infusão foi tratando, suspendeu-se nesse momento, porque assustou o serviço emergencial que estava tratando o caso. Começamos com uma dosagem mais lenta e pode concluir, resolveu o edema e não aconteceu mais. É o único caso que sentimos que se sentiu pior. E a mesma dosagem para os adultos, 2 unidades, nós preparamos cada unidade de plasma com 200 cc. Então, aproximadamente 400 cc. Uns 10, 20 por quilo, mais ou menos. O doutor Eli gostaria de apresentar sua experiência. Eu usava o plasma e a dose é a mesma. É a mesma coisa. Eu tive uma paciente com uma reação e, além do mais, uma paciente que não melhorou com o plasma. Isso é o pior, porque a reação nós podemos manejar, administrar, mas quando não há resultado é o pior, porque o edema se mantém. Há uma publicação, eu acho que a publicação maior que eu conheço, que é uma publicação do grupo da África, de Irã, que tem feito em conjunto, mas as dosagens não são dosagens estabelecidas. Temos uma variabilidade de dosagens e a resposta é boa, porém tarda mais um pouco. É um grupo que avalia a mais de 70 pacientes com tratamento. E eles acharam uma boa resposta na maioria, mas não conseguiram estabelecer uma dosagem. O acesso tardou mais um pouco. O paciente que não tinha
acesso a outros medicamentos, fizeram uma comparação e tardou umas 4 horas para obter o tratamento. Isto é uma coisa que me preocupa, porque muitas vezes não temos o tempo de 8 horas e meia para desenvolver a severidade das crises. Por isso, eu acredito que nós devemos obter uma melhora no atendimento dos pacientes. O custo do plasma também não é um custo baixo. Então, é alto também, é caro, como todos os outros. Sim, é verdade. Sim, é certo. Muito boa observação. O custo, eu fiz o custo de plasma e quase o mesmo preço do remédio, mas não pode ser utilizado em casa. Tem que ser feito no hospital, tem que esperar um pouco. Quando eu analisei o custo, era muito boa observação. Temos uma pergunta do paciente com angioedema hereditária, diagnosticado com FAM positivo, se o paciente poderia ter maior severidade das crises. Eu acredito que a abordagem da pergunta, é uma pergunta da Raquel Martins, é muito boa, porque nós tivemos 2 casos nos quais falamos de lúpus. Acho que é uma boa oportunidade para debater isso aqui. Alguém quer falar? O caso que eu apresentei é um paciente que ele teve o angioedema que foi adquirido por causa do lúpus. Então, ele teve uma autoimunidade, um autoanticorpo contra, provavelmente, o inibidor de C1, que foi consumido, e teve angioedema. Se o paciente ele tem angioedema hereditário, de causa genética, não consigo ver o motivo de ter uma piora, não sei se vocês concordam comigo, uma piora do angioedema por causa dessa autoimunidade, a não ser que ele adquira o autoanticorpo contra o inibidor, que é muito pouco provável isso acontecer. Algo mais? Mais alguém? Eu devo dizer que é muito comum achar o FAM positivo. Devemos observar um pouco o FAM positivo como uma doença. Devemos ter cuidado em fazer o diagnóstico de autoimunidade somente com o FAM positivo. Portanto, não podemos concluir que o FAM positivo possa fazer alguma coisa ao paciente. Além do mais, eu vi seu caso, o caso do Eli é muito interessante porque o C3 é baixo. E o C3 baixo é uma indicação de que não é angioedema hereditário, porque o C3 não baixa no angioedema hereditário. É uma coisa que poderia ajudar os doutores para diferenciar o grupo do angioedema hereditário do grupo de lúpus ou autoimunidade. Que outra coisa podemos falar de autoimunidade? Eu tenho um montão de perguntas. Neste caso, do paciente que apresentou, se ele fizer alguma crise de angioedema potencialmente mortal, podemos falar cabeça e pescoço, que impacto vocês pensariam que melhora no momento agudo que dar plasma, dando que o plasma inative o seu inibidor? Talvez uma plasmagênese num momento agudo, porque extrai o anticorpo, porque talvez no mesmo processo podemos plasmagênese. O que você acha numa crise aguda? Antes do que uma
transfusão simplesmente. Eu, pessoalmente, tentaria, para tratamento de crise, o inibidor de bradicinina, nesse caso, ou talvez o Berinet, que é o inibidor de C1 que nós temos aqui, mas eu não tentaria plasmaférese. Não sei se... esse paciente, quando nós pegamos, ele já não estava tendo mais crises de angioedema, já estava em tratamento da doença de base. Mas eu usaria inibidor de bradicinina como primeira opção nesses pacientes. Yo tuve una Eu paciente tive uma paciente que buscó el tratamiento, pero que procurou o tenía tratamento, porém dolor tinha dor articular. El dolor articular E a era dor articular era el consumo somente o consumo de C4 de C4, que parecia, e a paciente tinha também autoanticorpos. Quando começamos a trabalhar com a paciente, os autoanticorpos se normalizaram, já não tínhamos mais. Então, é possível que tenhamos uma mudança nos pacientes por conta do consumo de complementos e da atividade de complemento na dissolução de autoimunes. É uma coisa muito interessante. Não é comum, mas já foi descrito. Acho que o Dr. Murilo tem dito disso também, da descrição de pacientes com similaridade com grupos. Sim, de fato, uma das pacientes aqui na Costa Rica tem um diagnóstico de lúpus concomitante. E assim como o caso foi que mencionamos, não somente C4, mas também C3, que a gente diz, bom, eventualmente, eu pensaria que isto trata-se mais de um angioedema hereditário adquirido. E, portanto, no momento que for possível, eu gostaria de realizar anticorpos, anti-C1 inibidores, para poder ajudar mais no diagnóstico, particularmente se temos um debut do angioedema depois dos 25, 30 anos. Ali, é nesse ponto que eu duvidaria um pouco mais de que fosse congênito. Ella, que sepa, no tiene historia Que eu familiar. saiba, não tinha história familiar de angioedema. Mas o início foi antes dos 20 anos. Não foi na infância, mas foi na adolescência. Para esse momento foi diagnosticado lúpus ainda. Doctora Fili, hay preguntas? Doutora Fili, alguma pergunta? Acá yo tengo. ¿Qué medicamentos o Que remédio ocasionaram angioedema adquirido nos seus pacientes? para todos? Acho que para todos. Dr. Marques? ¿Tienen paciente con angioedema adquirido? Tem algum paciente com angioedema adquirido? Sim, inibidor da ECA, nós tivemos alguns pacientes. É relativamente comum isso, com captopril, enalapril, é relativamente comum. Hubo una discusión muy Houve um debate muito interessante do grupo do Dr. Torres sobre a gravidez. E acredito que muito interessante, a paciente somente desenvolveu depois da gravidez. É possível que o nível de C1 inibidor esteja baixo por conta da gravidez ou que fique baixo devido à mudança hormonal, alguma coisa assim? Sim. De fato, todos nós sabemos que a autoimunidade pode ser ativada com a gravidez e que muitos dos pacientes que debutam com lúpus podem começar depois da gravidez. Então, essa mudança hormonal talvez seja a causa. De fato, obviamente, temos o diagnóstico de angioedema tipo 1, mas até que ponto é adquirido pela gravidez? Obviamente, não temos elementos para realizar um diagnóstico correto, mas uma coisa que a gente fica pensando, porque não havia histórico familiar, não tínhamos
manifestação antes dos 22 anos. O que muda esse diagnóstico nesse momento, que pudesse ser adquirido? O fato de que os 2 filhos têm angioedemas e foram diagnosticados na infância. Então, muda a questão. A questão dos filhos mudou todo o panorama neste caso, porque inicialmente nós tínhamos a dúvida, esse paciente nós manejamos em conjunto com a doutora Dayana Delgado, de São Cristóvão, e quando nós debatíamos, dissemos, não é adquirido, será, não será? Tem clínica, tem exames positivos para tínhamos a grande dúvida. Porém, quando as crianças começaram a ter as manifestações com toda a clínica, com todos os exames, bom, é óbvio que deve ser congênita. Talvez ela não tenha os antecedentes familiares completos, e o mais provável que aconteça. É muito importante na investigação das famílias. Eu não sei se o grupo que tem você na Venezuela ou na Costa Rica tem pesquisando as famílias, porque teríamos muitos mais pacientes. Estamos investigando de fato. Tínhamos um paciente, havia uma paciente que ela está em Barquisimeto. Esta paciente nós conseguimos fazer porque o esposo da mulher é médico. Então, nos ajudou e fizemos toda a árvore genealógica e levamos até 3 gerações. E tínhamos pacientes, inclusive tinham falecido os mais velhos por a questão de que não tinham sido diagnosticados corretamente, mas conseguimos fazer uso desses pacientes. Neste caso pontual, realmente não conseguimos maior informação. Eu voltei a falar com ela antes de apresentar o caso, liguei por telefone e voltei a perguntar, você pesquisou? Bom, até hoje eu não tenho nenhum tipo de informação, porque uma coisa que nós sempre perguntamos, perguntou na sua família e até agora não temos essa informação. O que nós temos é, para baixo, na descendência, as 2 crianças, os 2 filhos têm angioedema. Há muitas perguntas, doutora Hilim, nas perguntas e respostas aqui. Eu não sei porque eu não consigo ver todas. Eu não estava vendo. Ali, o assessor que me ajuda, devemos procurar. Não nas respostas. Há uma pergunta aqui da doutora Anália Gisela. Em pacientes pediátricos com crises recorrentes cada 4 ou 5 dias, que profilaxe vocês recomendam? O que fariam? Estamos numa situação debatendo a profilaxis na América Latina. E uma coisa muito interessante. Eu vou perguntar primeiro para o Dr. Eli. O que faria, Dr. Eli? Desculpa, Anete, eu não peguei a pergunta. A pergunta, mais uma vez, é que paciente pediátrico com crise recorrente a cada 4, 5 dias, qual seria a profilaxis? Iniciaria com ácido tranexâmico e, se não houver melhora, nós não temos a disponibilidade das novas terapêuticas profiláticas aqui no Brasil. Normalmente existe a necessidade de judicialização, então existe a possibilidade de reposição com inibidor de C1 para pacientes pediátricos. Eu não trataria os andrógenos atenuados, a não ser que seja extremamente necessário. Sim, há outra proposta? Sim, a outra proposta. O C1 inibidor, eu acho que nós podemos utilizá-lo com segurança nos pacientes pediátricos para crises recorrentes. Eu acho que é o remédio com mais segurança para o paciente. No consenso pediátrico, no mínimo, a recomendação do uso de C1 inibidor.
Temos outra pergunta. Esta pergunta é muito interessante. Esta é muito interessante. Participante, outro doutor, E de outro, na sua experiência, quais são os critérios que utilizam para avaliar a resposta ao tratamento nas crises? Algo que muito interessante. É uma coisa muito interessante. Doutora Natália, o tratamento durante, como avalia o tratamento? A melhora ou não? Quais os critérios que utiliza para avaliar a resposta ao tratamento? A melhora clínica e depois os questionários de qualidade de vida que devemos começar a utilizar para avaliar a melhora entre crises, a qualidade de vida do paciente. E, bom, eu acho que nós tentamos fazer agora, inclusive com o planejamento de Aladenomar. Tem acesso em Aladenomar? Não, ainda não temos. Está aprovado, mas ainda não temos Aladenomar no país. Porém, uma coisa muito importante que o uso da avaliação bioquímica, a dosagem de C4, C1 inibidor, não é uma coisa que nós possamos utilizar para avaliar os pacientes. Uma avaliação clínica. Totalmente. A avaliação clínica, eu acho que é importante que o paciente também possa ter uma ideia, um registro, um cadastro das suas crises, para que em cada visita, quando possamos fazer a avaliação, possamos medir para ver se o paciente pode ser escolhido para uma profilaxe de longo prazo ou não. Acredito que o que foi dito sobre a importância da individualidade, o cuidado com o paciente, é uma coisa que devemos melhorar muito. Não há uma prescrição. Não há uma receita mágica, devemos fazer ciência e arte e na medicina e mais nesses pacientes que são tão particulares. Há uma pergunta que ficou: dúvidas por uso de ARA2 em angioedema hereditário, se é possível utilizá-lo. No risco maior, eu acho que está com IECA, como já disse ele, os que são os associados com angioedema mediados por bradiquinina, mas também, como foram descritos casos em menor quantidade. Então, se existisse a possibilidade de que os pacientes possam virar o tratamento hipertensivo a famílias que não sejam mediadores de IECA ou ARA2, seria ideal. Utilizar outro beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, por exemplo, diuréticos, e deixar esses remédios para o último, porque poderiam precipitar as crises. Nós sabemos que somente 1/3 dos pacientes que na prevalência de reação ECA, a inibidor de ECA, tem a reação ARA2, é mais rara, mas é possível. Estamos um pouco adiantados na hora. Vou fazer o comentário do doutora Ekaterine, que diz que tratou mais de 20 pacientes crianças, todos estão bem com ácido tranexâmico, porém um paciente tem necessidade de tratamento com inibidor C1 ou plasma. A recomendação, acho que falamos da recomendação de pacientes pediátricos, a experiência de pacientes com Itatiban em pediatria. Gostaria de saber a experiência. Eu acredito que na Venezuela tem experiência, Dr. Torres? No, con Icatibán, que no está disponible. Não, com Icatibán não. Menos. Só temos 2 pacientes, e são adultos, e trouxeram a si mesmo, mas não temos experiências.
Alberto Murillo. Nós também não, porque não temos nem tão sequer o cadastro no país. Não sabia, desculpe. Não temos cadastro de C1 inibidor. Então, não temos nenhum paciente que temos experiência com cativa, nem adulto, muito menos em criança. Doutora Filha, sim, eu tenho com pacientes pediátricos com uma cativa muito boas respostas, é auto-administrável, é mais amigável para as crianças por ser subcutâneo. A resposta é muito boa para o tratamento da crise, para o tratamento agudo, é muito bom. Dr. Mansur? Tenho experiência e no Brasil está aprovado para uso a partir de 2 anos de idade, então agora podemos usar sim, sem nenhum problema. Na Argentina, a partir de que idade está aprovado? De los 2 años también. Dos 2 anos também. 2 anos também. A nossa experiência é muito boa e o uso tem as investigações e as publicações apresentam o mesmo efeito que temos em adultos. E agora estamos utilizando em crianças muito bem. Acho, Lili, que estamos adiantando um pouco. Hay una pregunta de Gabriela. Temos uma pergunta da Gabriela Ivankovic, que diz que os pais que não têm tratamentos específicos, porque eu acho que é importante, talvez para encerrar, nós estamos com as jornadas de Jeffrey Model e estamos falando da necessidade de gama e os problemas que temos na América Latina. Então, acho que é sumamente importante a pergunta de Gabi, que é o tratamento específico, qual seria melhor para a população pediátrica, porque isso é um problema. Em quase todos os países, os nossos pacientes, salvo em alguns lugares, exceções como o Brasil, sempre que seja privado, mais do que público, na Argentina, mais ou menos igual, no Chile, temos melhor cobertura, mas em geral os países têm um grande problema no tratamento dos nossos pacientes. Então, dar opções seria bom, e talvez, isso é parte do que eu queria para encerrar, que talvez esses webinars e esta união que nós estamos fazendo entre os países da América Latina deve conduzir à geração de normas e poder apresentar a importância da existência das imunodeficiências primárias, que, como sempre disse, não são doenças raras, são doenças que não são pensadas, e que o terrível que está por trás disso, é que com um tratamento adequado, o paciente pode ter uma boa qualidade de vida. E o que está acontecendo nesse momento nos nossos países é que são subestimados diagnósticos e os tratamentos, portanto, o paciente fica sem direito à saúde e sem direito à vida. Então, isso é muito importante. E, de alguma forma, acredito que quando eu destaco que estamos na CID, todos unidos, e o Covid nos ajudou a isto, bom, a realidade é que o desafio nosso, como sociedade, é poder implementar, de alguma forma, fazer mais visível dentro dos governos. E se nós não conseguimos isto isoladamente, de uma forma conjunta como sociedade, se pudermos chegar a ter os tratamentos, como disse Gabi, o que é feito? Porque nós sabemos, eu adorei a apresentação de Alberto, deixa eu sair, ele sabe muito bem o que fazer, mas não tem ferramentas terapêuticas. Mas o que fazemos quando nós sabemos o que devemos fazer com o paciente, mas não podemos fazê-lo? Lili, estou muito de acordo, é uma coisa muito importante, é o que eu falaria. É claro que eu adorei a apresentação da doutora Filha, do Dr. Mansur, são amigos, pessoas que trabalham há muito tempo em LACID, mas é muito importante que nós possamos contar com a presença do grupo da Venezuela, da Costa Rica, que apresentem suas dificuldades, o acesso difícil, porque no Brasil também temos acesso difícil. Do Dr. Eli Mansur mostrou a
necessidade de judicialização para obter os medicamentos, que é terrível, porque muitas vezes o paciente não consegue obtê-los, mas a presença de outros países que não têm a oportunidade de fazer o diagnóstico ao mínimo é uma coisa muito importante. Essa é a nossa realidade e nós devemos trabalhar juntos para isto. Estou de acordo e muito feliz com a presença quando debatimos os casos. A escolha não foi pelas pessoas que têm acesso a tudo, mas a realidade que temos na América Latina. Muito obrigado, Lili Alacide, de mostrar as dificuldades e também apresentar que os países que não têm acesso têm pacientes, fazem diagnóstico e devemos procurar uma solução para nós. Muito obrigado pela oportunidade. Não sei se quiserem dizer alguma coisa, mas eu agora fico calado. Eu gostaria para responder à doutora Ivankovic. Venezuela não temos acesso. Então, o que fazemos com pacientes pediátricos? Plasma é a primeira opção. 12, 15 por quilo. É muito importante ter isto como opção. Esta opção que nós temos estudado, não temos ainda em pediatria, mas temos a opção do Clexane ou incluso outros heparinas de baixo peso molecular que poderiam ser utilizados, como já disse a doutora Grimo. Não temos estudos bem estabelecidos que digam realmente que funcionam, mas anedoticamente a experiência que temos é que funcionam bastante regular, principalmente nas crises. Não é preventivo e pode ajudar alguns pacientes, mas o plasma continua a ser a opção número 1, tanto em adultos quanto em crianças, quando não temos os remédios adequados. Muito obrigado. A palavra com a presidente. Eu quero dizer muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar, que foi realmente extraordinário. E o que eu volto a repetir, acho que nós temos e temos a oportunidade de trabalhar em conjunto. E é muito importante porque nós somos a cara visível destes pacientes. Então, eu convido a todos a que continuemos a trabalhar nos diferentes comitês e trabalhando e nos unindo para visibilizar a realidade da região, porque é muito doloroso que hoje as pessoas, sabendo que existem ferramentas terapêuticas, não possam ter acesso a elas. Bom, devemos pensar que todo o ruim do Covid trouxe tudo o bom de poder nos encontrarmos. Então, muito obrigado. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa. Já deixo, porque já podemos continuar com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Hasta luego. Chao.